Olá, gente linda do meu planetinha, cá estamos de volta com o nosso Pod Teles. Aqui você pode. Muito obrigado a você que já está engajado conosco, já curte, compartilha, comenta. Vamos somando, vamos juntos. E aqui um desfile de entrevistas sempre muito interessantes para o seu deleite, para a sua informação, para a sua diversão também, por que não? E os agradecimentos aqui ao Polo Inovale. Que coisa boa ter o Polo Inovale na nossa Joaçaba, Santa Catarina. É aqui que nós temos também a Senda Digital Mídia, que soma nessa parceria bonita conosco. Muito obrigado aos nossos patrocinadores, a Tecnoserve, meu amigo Juliano. Lembra da antiga JRC Informática? Agora é Tecnoserve. Novo endereço, muita novidade para você. Daqui a pouco a gente dá mais detalhes. Obrigado também a Materva, a melhor erva mate para o melhor chimarrão do Brasil. Materva, lá da linha Veracruz de Catanduvas, capital catarinense do chimarrão. Conosco também a Clínica Castelo. A sua saúde tem coisas que você precisa saber sobre você mesmo. De alternativas para viver bem, viver muito melhor, de forma que você nem imagina. Vamos conhecer de perto a Clínica Castelo, que, aliás, estará conosco aqui em breve para uma conversa muito franca, muito legal e muito esclarecedora. Conosco também a Odontovida, a clínica odontológica de maior sucesso em todo o oeste e meio-oeste de Santa Catarina. Trabalho bonito da equipe liderada pelo Dr. Wilton Zimmermann de Souza, que além de um grande dentista, é um grande gaiteiro. Já está convidado para vir aqui também falar dos dois assuntos, um de cada vez, né? Porque, de fato, é uma autoridade na música e também na odontologia. E hoje, quem se senta na cadeira da Tecnoserve, em nossos estúdios aqui do Polo Inovale, é um convidado para lá de especial. E ele chega fazendo barulho, porque é ninguém mais, ninguém menos que o músico de maior sucesso atualmente no estado de Santa Catarina. O seu show é o maior sucesso em todo o sul do Brasil e grande parte do território nacional. E ele não para por aí, porque ele é Simão Wolf. Tchan, tchararam, tchan, tchan, tchan. É o Simão, que bom que você veio. Aperta minha mão aqui, menino. Como é que tá o senhor? Coisa boa ter você aqui, rapaz. Imagina. De violino em punho. Trouxemos nossa ferramenta? A minha arma, como eu digo. Essa é a minha ferramenta, é a arma que eu E essa atira bem, caço. Hein? Tem funcionado bem, não posso reclamar, né? Deixa eu contar para esse povo que ainda não conhece. Eu diria que pouca gente não conhece. Simão Wolf toca violino, mas não é aquele violininho triste, não. Não é aquele violino de cochilar. Esse cara é um fenômeno no palco. Ele incendeia. E sempre muito bem acompanhado com uma equipe maravilhosa, uma banda daquelas. E o Simão está aqui para a gente contar um pouco dessa trajetória bonita, meteórica, eu diria, porque para quem viu assim já a coisa impulsionada, né? Mas tudo tem um começo, né, Simão? Conta pra nós aí de onde é que vem esse cara e onde é que o violino entrou na parada aí. Bom, a história ela tem muitos, né? Tem muitos pontos que a gente poderia citar aqui pra gente não ficar 3 horas falando aqui de toda essa trajetória, dar uma encurtadinha no papo. Eu, na verdade, sou natural de Ipira, Santa Catarina, né? Ipira. Sabe por que eu gosto mais precisamente de Filadélfia, né? Filadélfia, que nome chique. Não, sou chique demais. Sabe por eu e o Rock Balboa, meu irmão. Eu já vou interrompendo aqui. Sabe por que eu gosto de Ipira? Porque fica ali do lado de Piratuba, né? Piratuba de um lado do rio e Ipira do outro. É que quando você cruza a ponte, você chega naquela cidade e pira. Pronto, falei. Essa piadinha aí não tinha me falado aí, mas tudo bem, que seja. Pode ser que seja. Vou falar pro Marcelo, que é o prefeito lá, essa aí, vamos ver o que ele acha. Aliás, um abração pro Marcelo.
Lá eu conheci a irmã Gente dele. boa. Conheci a irmã dele. Maravilhosa, uma Que menina, além de uma excelente advogada, maravilhosa, linda demais, ela é uma querida. Aquilo é a Europa pura, né? Não, ela tá louca, é modelo, aquilo lá é pra ser modelo, Miss Santa só faltava Catarina, não com ser todo modelo. respeito, viu? Com certeza. E bom, Abraço ao povo querido de Ibira. então, saindo dali, a gente foi morar pro interior de Campos Novos, na verdade, que é o interior de Capinzal, que Você é era da roça? Isso, que era aí na Barra do Leão, né? Uhum. Na verdade, não é Barra do Leão, é na Santa Bárbara. Até vou estar lá daqui É uns por dias ali, lá. é por ali. É no interior de Capinzal, onde é que o meu pai trabalhou ali, a gente cuidou da fazenda dos D'Agostini lá até os meus 12 anos de idade, e aí que eu fui morar para Campos Novos, quando fui convidado Foi pra cidade grande, daí. Fui para Cidade Grande, onde é que o meu pai começou a cuidar da casa cultural, não, casa colonial, desculpe, que era onde é que a galera do interior ia vender seus produtos e ali a gente morou. Depois o prédio onde é que a gente tava, que era do lado da BR, os caras venderam, a gente não tinha para onde ir, aí na época o prefeito colocou a gente dentro da rodoviária. Aí meu pai montou o restaurante dentro da rodoviária, que na época foi muito bom, até aumentou o movimento, lembra? Isso, era o restaurante lá, a gente morava dentro da rodoviária por um período, até ficamos lá. E depois que eu fui estudar em Ivoti, estudei em Campos Novos, e no segundo grau, primeiro, segundo, terceiro ano, fui estudar em Ivoti, que foi onde é que foi Ivoti, no Rio Grande do Sul, perto de Novo Hamburgo. Fica perto de Novo Hamburgo, perto da Grande Porto Alegre ali. Perto dos sapatos lá. Isso, do lado. Ivoti é conhecido como a cidade das flores, a divisa Estância Velha e Novo Hamburgo, que são cidades calçadistas, né? Você gosta de geografia, né? Não, gosto, eu ia bem em geografia e história até. Legal. Gosto bastante. E aí, foi ali que eu comecei, né? Depois servi o exército em São Leopoldo. O comandante maior era o general Mourão, inclusive, da artilharia divisionária. Você foi soldado do Mourão? Do Mourão, da artilharia divisionária da 6ª Divisão do Exército. Por acaso do destino, lá na frente, ele acabou sendo presidente da República. Eu tive a oportunidade até de fazer uns hinos nacionais só para eu e ele, assim, num evento fechado, alguns amigos. Tive algumas experiências legais, assim, na época. E um fato, né? Só falando disso. E após isso que eu voltei para casa. Eu não tinha muita grana, né? O exército foi importante? Importantíssimo, porque no exército você não aprende só a amar a tua bandeira, o teu país, a ter orgulho de onde você é e defender o teu país literalmente, mas é o local onde é que você aprende a dar valor para muitas coisas, né? Um copo d'água desse aqui, isso aqui é água para um mês. Vou te contar, no exército eu aprendi muito bem isso. Então, só que assim, valores e valores e valores. Só que é uma parada para o cara que não curte muito hierarquia, não curte muito obedecer, ele sofre um pouquinho lá, né? Porque o bicho pega lá, você conhece... Porque a vida é assim, né? Exatamente. Então, assim, o bicho pega lá, porque é um negócio muito pesado, assim, não é uma coisa simples. O cara vai te dar uma missão e uma ordem e tchau, não tem questão. Ficou só um ano como soldado? Deu um pouquinho menos de um ano na época. Ou seja, só o serviço militar puro e simples. Isso, eu fiz o CFC também, curso para cá. Então, minha continência, eu também fui soldado do Exército Brasileiro. Olha aí, que massa. No 20 BIB, 20º Batalhão de Infantaria Blindada em Curitiba. Em Curitiba, olha que massa. Um pouco antes de você, que ano? Você serviu em que ano? Eu servi no ano do Penta, 2002. O meu pai no ano do Tri, que foi em setembro. Ah, bem pertinho. Eu servi em 1981. Caraca, eu não estava nem nascido, cara. Você não era nem projeto. Não. E aí foi aí que a coisa começou a andar. Aí eu vim embora pra cá. Não tinha grana para fazer faculdade de música, daí nem queria música. A música até aí nada a ver? Não, eu voltei para casa e minha mãe queria que eu trabalhasse na sacaria lá da Cocana, Cooper Campos lá, porque daí Você era fortão? Não é, não, Menino eu sempre saudável. era seco, não era isso. O que aconteceu foi que eu voltei, mano, e o que aconteceu? Toda a galera que estudou comigo no segundo grau, a maioria, eu estudava com bolsa de estudo no colégio auxiliadora, colégio particular de lá, né? O que aconteceu? Eu não tinha mais nenhum amigo, tinha um guri que ficou lá. E ele trabalhava direto e também depois acabou indo embora também. E eu tava sozinho na cidade. Então, cara, foi um período bem difícil, porque eu tava muito triste. E eu tava lá com o violino, mas eu não queria nem encostar, eu estudei muito. Tá, mas você já lidava com música desde criança? Não, comecei a tocar violino com 15 anos de idade. E como é que esse violino foi parar na tua vida? Porque a minha prima me indicou para estudar em Ivoti e lá tinha aula de violino. E aí foi lá que eu comecei toda essa peleia aí. E aí o que aconteceu? Depois de um tempo eu comecei a trabalhar, pensei, cara, vou mexer com música, vi que tinha uma lacuna, daí eu fiz serviço social primeiro, sou assistente social de formação, fiz um curso de psicoterapia holística,
né? Me formei psicoterapeuta, comecei a trabalhar com palestra, treinamentos, promoções. Mas, cara, eu vi que o meu gosto era pela música. Aí eu acabei fazendo depois... O teu lado holístico eu nem fazia ideia. Isso. Aí Mas desconfiava. Claro, exato. Aí acabei me atracando, fiz a faculdade de música também. A faculdade de música não me ajudou muito no ponto de vista musical, porque eu sou um cara que eu queria fazer algo mais comercial. Eu queria tocar AC/DC, eu queria tocar Tião Carreiro. Você era mais rebelde. Não é multifacetário. Não isso. Eu não queria tocar só música clássica, por mais que eu sabia que o caminho para o aprendizado é a música clássica. Sim, ela é mais ampla, né? Mas eu queria tocar para as pessoas. E eu sabia que se eu ficasse tocando Mozart, Vivaldi, sei lá o que, Beethoven, a atenção das pessoas prendia muito pouco tempo. Era a parada melancólica que eu tô te falando, a maioria. Aí muita gente pensa que violino é isso, que é só a música que... E por muito tempo foi, então não dá para culpar as pessoas, né? E são músicas de qualidade, não resta dúvida, mas é para a plateia que está afim. Isso. Aí o que aconteceu? Aí eu comecei a mexer com o violino, literalmente, começando a dar aula, me tornei regente de coral, aí fui regente de vários corais e vários municípios. Você lidou com gente o tempo todo, muita gente. Isso, direto. Criança. Sim, eu cheguei a ter diretamente 200 pessoas fazendo aula comigo, diretamente. Né? Colocava a galera dos corais, cada coral tinha 20, 30, 40 pessoas, daí dava aula para mais 40, 50 violinos, então era um negócio bem... É impressão minha ou o professor de música aprende por ensinar, né? Por exemplo, o coral tem os naipes, né? Cada voz no seu devido lugar. E ao praticar, ao ver a deficiência de um, a qualidade de outro, você acrescenta conhecimento também. Você também vai alimentando. O que eu posso fazer com isso além? Sim, não, é o famoso ditado, a teoria na prática é diferente, e você aprende muito praticando, né? Vamos supor, você pega um jogador de futebol, ele sabe que bater chapado é aqui, cortar uma bola é aqui, mas ele vai saber fazer essa bola chegar lá na marca do pênalti repetindo. Por exemplo, eu sei. Mas não você é o cara e não consigo, exatamente. Então aí que tá. Então a gente tem isso bem claro, né? E aí você vai sentindo o que aconteceu comigo. Eu tive algo que foi muito importante que aconteceu comigo, Teles, que foi o seguinte: eu acabei fazendo aula, dando aula, e comecei a me inserir dentro do mercado que, como é que eu posso dizer, que estava precisando de alguém com algumas ideias diferentes, algumas ideias inovadoras. E foi aí que eu entrei com esses projetos de música. Então eu tive a possibilidade de trazer professores meus da Europa para cá, que foi onde é que eu mais aprendi, né? E através da prática e apresentando para muitas pessoas que eu comecei a ver qual seria o foco, o que as pessoas realmente estavam gostando, né? De assistir, o que eles realmente estavam curtindo. Onde é que estava o sabor da tua arte? E aí que eu montei uma camerata chamada Camerata Allegro, que não era bem uma camerata, mas nós éramos uns 8, 9 aí, que nós tínhamos 2 primeiros violinos, tinha vozes, na verdade não eram primeiros violinos, acho que eram 6 primeiros violinos, tinha viola, quando dava tinha um cello, mas era uma bateria de colocar... Viola clássica. Viola clássica, isso. É um pouquinho maior que o violino, com uma clave, com uma corda mais grave e menos a corda mais aguda, né? E aí, cara, eu já via que aquilo era legal, só que tudo mudou a chave quando eu fui para Berlim. E quando eu estava lá, pronto para vir embora, eu e minha esposa, saindo de Berlim, a gente viu que a gente estava com as passagens erradas, que era no sábado, não era na sexta. A passagem estava certa, a gente estava errado. A gente estava se adiantando um dia para sair. E eu voltei e eu falei, mas Duda, mas não é possível. E a Duda meio brava comigo, você não olhou os cartões? Eu falei, mas Duda, mas peraí, mas Deus deve ter pensado em algo importante para nós. Deve ter uma coisa massa. Mais um dia. Não, já que vamos ficar, vamos procurar. Peguei meu celular, comecei a procurar. Tinha um show do David Garrett. David Garrett é uma espécie de André Rieu da Europa, um alemão Ai, meu Deus, como é que é? Agora esqueci o nome da cidade dele, mas daqui a pouco eu lembro. Aí o que acontece? Nós olhando o celular, a gente viu que tinha um show do cara. E era na Mercedes-Benz Arena. Aí a gente pensou, mas não é possível, cara. Você já sabia quem era? Não, eu já conhecia. O cara era uma inspiração pra mim antes já. Eu conhecia, acompanhava ele muito esse bem. Esse cara de perto, então? Eu pensei, vamos lá dar uma olhada. Eu lembro que ele não comprou o ingresso. Cara, o ingresso custou barato. Eu pensei, esse cara deve custar R$1.000 o ingresso. O ingresso custou 100 pila, assim. E a gente foi, cara, e ficou no segundo andar, num local bem alto, assim, eu conseguia ver bem ele.
E aí eu fui lá ver o cara tocar, o cara fez até o Violinista do Diabo, que é a história do Paganini, que não é porque ele tinha parto com o diabo, as pessoas achavam que ele tinha isso porque ele tocava demais, que um ser humano não era possível tocar. Tanto é que os caprichos de Paganini são as coisas mais difíceis que tem de se interpretar no violino, principalmente, em outros instrumentos também. Aí, cara, eu pensei, mas não é possível. Eu falei, cara, eu vou olhar esse cara aí, vamos ver o que acontece para saber se eu tô muito longe, não sei. Porque eu sabia que ele tocava muito, muito. Ele é um dos melhores do mundo hoje, né? Aí o cara já abriu o show com Caça-Fantasmas. Tem no Caça-Fantasmas. E eu fiquei pensando, mas peraí, mano. Mas isso aí eu também consigo fazer. Aí, na terceira música, ele tocou um Paganini lá, Intocável. Aí eu já dei uma murchadinha, pensei, não, mas o cara é monstro. Aí ele começou a tocar Viva la Vida, começou a tocar Kashmir, começou a tocar do Led Zeppelin, né? Começou a tocar, mano, Coldplay. Inclusive passou tocando o Coldplay do meu lado, assim, tava do lado, 1 metro dele. Falei, cara, mas isso aí eu também consigo fazer. Talvez eu não seja tão Já bom quanto esse músicas cara. mais populares. Isso, não, e eu também sou um músico de veia erudita e clássica, mas para você tocar uma música clássica bem tocada, você tem que tocar todo dia, não precisa tocar 4 horas, isso aí é utopia, isso aí não existe. O certo é você tocar pelo menos 1 ou 2 horas todo dia, né, que era o que eu fazia quando estudava, né, lá no segundo grau, muitas vezes tocava até meio-dia, 2, 3, 4, 5 horas, normal. E gostava, fazia de Não, boa. sempre gostava, sempre gostei muito, né? E era uma oportunidade que eu estava tendo, né? E eu valorizava muito, porque minha família, como era uma família de poucas posses, pouca grana, eu tinha que fazer por merecer, então eu sempre tinha essa cobrança, né? E aí foi que começou a ligar a chave. Eu voltei para casa, acabei nas licitações de prefeitura, como era um pregão, acabei perdendo as licitações, porque todo mundo começou a concorrer comigo. Até te contei essa história vindo no carro para cá, né? Você, num primeiro momento até era legal, a prefeitura pagava bem. Isso. Daí pintou a exigência de licitação e a prefeitura é obrigada a contratar quem ganhar a licitação. Isso, e sempre foi isso. Só que daí, É. no momento que começaram a concorrer comigo, e, por exemplo, eu te ofereci R$ 1.000 de salário para certa atividade, certa oficina, e daqui a pouco você estava lá disputando com 200, R$ 300, aí eu me desanimei. Foi aí que eu saí de lá e fiquei sem serviço. Me arrebentei, né? Pensei, tô lascado, vou vender biju com a Duda que vou dar a volta, né? Que é a minha esposa. E, cara, e foi ali que eu comecei a focar no show. E dali pra frente as coisas começaram a acontecer. Claro que a luta ela é sempre necessária. A gente ainda tem muito feijão com arroz para comer, como eu costumo falar. Mas é um sonho que eu vivo hoje, né? Depois de lá a gente teve oportunidades desde a abertura de jogos abertos, JASC. Tive uma das oportunidades mais importantes foram você e o Nando que me deram no Alfredo Sigma, tu lembra disso? E aquilo foi um divisor de águas. Opa. Porque não, eu já te falei isso. Porque o que acontece? Joaçaba, ele é, como é que eu posso dizer? Ele é um banquete. E quem vem de fora, olha esse banquete. E, mas isso aqui eu gostei, eu vou pegar e vou levar para minha cidade. Então, acabou sendo como uma propaganda muito importante pro meu show, Alfredo Sigma, sabe? Tanto é que eu tô te falando, eu tenho que voltar para cá, as pessoas até estão pedindo, né? Faz Opa, 4 anos que eu não faço show lá dentro. Tanto é que quando você fez o seu show até então principal aqui, foi a pedido do público. Isso. Eu já vou resumir essa história aqui, enquanto você toma um copinho. O primeiro foi um convite de um evento que estava a vice-governadora Daniela, você lembra disso? Isso, os 3 tenores. Isso, e quando ela me viu na abertura do JASC, ela me olhou e falou assim, eu não acredito que está acontecendo isso com você. Até ela me falou isso em Concórdia, mas pode contar aí. Então tá, deixa eu ajudar o público a entender um pouco dessa trajetória do Simão Wolf, que o empresário Buco, o Sérgio Buco, da Planalto. Esse é o cara. Abração pro Sérgio. O Sérgio que é o culpado, né? Que foi o seguinte, eu tinha idealizado o show 3 tenores para elas, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, no Teatro Alfredo Sigvald de Joaçaba, onde eu faço parte da diretoria e, aliás, agradeço à diretoria que acata as nossas sugestões quando elas correspondem. E até hoje tá tudo certo, todas corresponderam, eu acho. E ao fazer o show 3 tenores, eu tinha apenas os 3 tenores e como desde o início eram eles 3 e uma mulher convidada para ter também a presença feminina, já que era uma homenagem para as mulheres. Então uma cantora convidada. E o Sérgio Buco me perguntou por que você não dá de repente para abrir uma exceção aí, trazer o Simão Wolf? E eu conheci o Simão tocando viola caipira. Porque o Simão, muito gentilmente, junto com meu querido amigo Adão, o Marondim, grande violeiro da dupla Boiadeiro e Marondim, lá de Campos Novos, cidade do Simão. Ele tinha dupla com o Simão à época,
E o Simão veio bater viola conosco no teatro de chapéu de palha na cabeça. Foi espetacular, tocando Tião Carreiro, O né, Goiânia foi muito Paranaense. legal, Goiânia e Paranaense, muito legal. Então quando ele falou do Simão Wolf, eu falei: "Mas como assim?" Né, eu não tinha entendido como que eu encaixaria você ali. Eu Falou: acho que você "Não, nem não, você já me conheceria. não, eu já conhecia, já sabia do violino e tal". Vou botar ele com uma Aí ele viola? falou: "Não", aí ele falou: "Não, mas o Simão tá com um trabalho novo que é muito interessante. Dá uma olhadinha na internet para você ver". E eu fiz isso. Fui lá para as redes sociais e aí você já tinha feito filmagem na Europa, no Chile, Ah, no tá. Chile, né. E eu vi uma ousadia que aquele violeiro ainda não tinha me mostrado. Falei: "Meu Deus, esse cara é um furacão", né. E aí, acreditando naquilo, liguei para você, que muito gentilmente, prontamente atendeu, fazer uma mini apresentação em algum momento do show dos Três Tenores. Combinamos como seria, e o que aconteceu? Eu não vou dizer que roubou a cena, porque os Três Tenores eram fenomenais, Ah, né, era maravilhoso, mas o Simão monstro. garantiu a atenção do público, de maneira que as pessoas queriam mais, tipo assim: "Ó, queremos um show desse cara aí". E é E verdade isso isso, foi foi bem assim mesmo. verdade, tão verdade, que aí nós, tomamos providência, o show aconteceu algum tempo Fizemos. depois, foi agendado, vendido ingresso e tal, e foi uma loucura. E é esse show que você disse que foi o divisor de, aliás, essa história toda, né, o divisor de Isso. águas. E além disso, depois teve logo após a pandemia, foi o saindo da pandemia, o primeiro evento que teve de show no teatro também foi nosso, que a gente fez em Ah, parceria para isso. ajudar o teatro, que É, o daí povo estava com sede de isso, eventos, que né. daí a gente já gerou um material muito massa, a gente botou uma estrutura que o Léo e o Luciano da empresa Zílio ali, né, o Léo Zílio Da NZ Som. e o Lucianinho, que são pessoas que eu devo muito, porque tem a história da carreta, que daí no meio da pandemia a gente montou aquela carreta, que andou mais de 100 cidades, que é, por exemplo, agora, inclusive a A gente vai carreta você utiliza ainda, o show da sim, a carreta gente vai ter show em Lages, por é exemplo. é uma opção, né. A Festa do Pinhão em Lages agora, por exemplo, vai acontecer com a carreta. Então, não precisa dizer mais nada, ele está na Festa do Pinhão. Festa do Pinhão é show nacional. Então, dá para dizer que o Simão Wolf hoje é o show nacional de Santa Catarina? Eu tenho muito cuidado, quando eu falo disso, porque eu vejo assim, o que que eu percebo que sou um cara que eu tenho luz sim, porque eu sou abençoado por Deus, porque um cara que sai de Filadélfia, sem condições nenhumas de ter algo, eu tinha o que era digno, não nada mais que isso, e não era por falta de empenho do meu pai e da minha mãe, bem pelo contrário. E eu vejo o crescimento que a gente tem hoje em todos os sentidos do que a gente propõe. Por exemplo, o show do Jazz, que a gente estava em 87 pessoas envolvidas, né? O nosso show ele tem uma média de 15, 16 pessoas para executar. Então eu vejo que nesse ponto a gente está sim se tornando uma referência, mas sempre com muito respeito, né? Com muito cuidado em falar isso, porque a gente sabe que pelo que eu quero ainda, Teres, tem muita coisa para É acontecer. começo ainda. Porque assim, ó, o nosso show sim, ele é um show muito, como é que eu posso dizer assim, ó, tá cada vez melhor, as pessoas estão conhecendo, isso eu fico muito feliz por isso, mas eu acho que a gente tem que sempre olhar isso com muito cuidado, né? Porque a gente tem que saber que tem não só a questão de você melhorar teu cachê, melhorar, né, todas essas condições de trabalho e tudo mais, como o ônibus que agora a gente tem que ajudou muito, mas principalmente você entregar um produto cada vez melhor. Eu quero vender o meu show cada vez mais caro, mas eu quero entregar cada vez mais um produto melhor e quero, não caro, um valor agregado, né? Valor agregado. Isso, que querendo ou não, para alguns acaba sendo caro, e isso eu Uhum. entendo, e foi uma opção minha. Eu não queria fazer 25 shows por mês e todo mês ficar trocando de música porque os caras ganhavam 300 pila de cachê. Então os caras no meu time são os cachês mais altos do país, hoje são os caras que trabalham comigo. E eu te digo isso com propriedade porque eu sei. Mas por que que eu faço isso? Porque são pessoas que sonharam comigo, sonham comigo até hoje e são pessoas que eu posso chegar 30 segundos antes do show e eu sei que vai estar tudo certo. E eu não tenho rotatividade de músicas lá dentro, entendeu? Você Entendeu? consegue manter uma equipe A coesa. minha equipe não muda alguém há 3 anos, não muda alguém. Pode ter alguém que, por exemplo, a Dani, que é aqui de Joaçaba, que cantava comigo, teve que parar um período por uma questão familiar e agora voltou. Mas não tem mudança. Então, o nosso show, ele é assim, e eu tenho certeza que ele tem tudo para ser um dos maiores shows, não só do Brasil, mas da América Latina e, por que não, do mundo. E
E te digo, não me chame de maluco, porque para algumas pessoas entendiam isso como ser uma parada até impossível de fazer quando eu comecei lá em Campos Novos. Mas hoje a gente vê o que o nosso show causa nas pessoas, Teles. Né? As pessoas riem. Ele impacta. Não, as pessoas elas estão lá, elas estão se divertindo por causa da música, sim, mas elas choram, elas se emocionam, elas se arrepiam, mas no final das contas elas também pensam sobre a sua vida, sobre o que eles estão fazendo, sobre a sua família, sobre o que realmente importa na vida. E é isso que está atingindo as pessoas. Isso aí é o Simão Wolf de verdade? Cara, não tem... Os caras falam, mas você é maluco, cara, você fica pulando. Cara, sabe por que eu fico pulando no palco? Porque é o que eu mais amo de fazer. Por que o baterista é maluco? Porque ele é o que mais amo de fazer. Todos que estão lá é porque amam e não tem encenação. Quase todo show eu choro no palco. Porque eu vejo a trajetória que, tipo, por exemplo, Festa do Pinhão do ano passado, por exemplo, 40 mil pessoas, nós, depois Corpo e Alma, ingresso free. Eu cheguei lá, cara, eu me emocionei, porque, cara, a gente olha a trajetória que a gente tem, a luta que eu tenho, mas o meu time, porque Simão Wolf não sou só eu, né? Você comemora cada degrau que você consegue avançar e continua avançando. Claro, por isso que eu digo, não me interpretem errado, mas eu vejo que o meu show ainda tem muito que melhorar. O nosso show hoje é um showzaço, eu sei que é. Mas ele tem muito ainda que a gente pode oferecer e por isso que a gente precisa continuar trabalhando com muito respeito, com muita dedicação, respeitando principalmente o time que trabalha contigo, respeitando o contratante quando te leva, porque eu vejo muitos artistas hoje, eu não gosto muito de falar de artista, nem de outros estilos, porque isso, eticamente falando, é ruim, né? Mas você veja bem, Teles, hoje você tem algumas situações... pessoas que são, ou artistas que são contratados para eventos, que eu tive acesso a isso, a informações, e foram as pessoas que contrataram, que me falaram, como eventos corporativos e inclusive prefeituras, que os caras chegaram lá, nem disseram boa noite para a cidade. Eu venho aqui em Joaçaba, não falo nem boa noite Joaçaba, não falo obrigado prefeito, obrigado o Pegoraro por ter me contratado. Cara, você tá entendendo? Então, e eu faço totalmente o contrário. Né? Então eu tive a oportunidade de estar com grandes empresas. Cada realidade tem um arcabouço que você vive aquilo. E o meu show é muito baseado em gratidão a Deus, em bons exemplos como Ayrton Senna e gratidão a tudo. Aliás, o cara tá com a camiseta aí, né? Na verdade esse aqui é o meu influencer. O seu influencer. Tá pegando aqui. Esse Ayrton Senna. O influencer número 1 é Jesus, né? Mas depois de um abismo, aí vem esse cara. Porque, na minha opinião, nenhum brasileiro até hoje conseguiu chegar perto do que esse cara foi, né? Na minha opinião. Nenhum. Resuma, nem Pelé, ninguém. Resuma pra mim Ayrton Senna. Segundo o Simão Wolf. Ayrton Senna é um cara que, se você fizer o que ele fala, você vai chegar lá. Que é fazer as coisas bem feitas, com amor e sempre sendo grato a Deus. Se você fizer isso, respeitando as pessoas, fazendo as coisas com amor, por mais que seja difícil, porque vocês não pensem que é fácil fazer o show de Simão Wolf. Não pense que eu fico só em casa. Quando eu vejo, por exemplo, hoje eu estava olhando, graças a Deus a gente foi contratado agora, não sei se posso falar, o contratante, por exemplo, o Cicobi. O Cicobi veio e comprou 14 shows nossos, né? E a gente tá numa turnê agora de shows, já fizemos os primeiros 6. Tá aliás, um abraço aos amigos do Cicobi, são meus clientes também, meus amigos. Inclusive aqui em Joaçaba, já fizemos show com a carreta no meio da pandemia, que eles foram apoiadores. Isso. Que eu lembro que os caras ajudaram. Então, o que acontece? A gente tem aí uma oportunidade gigante de estar, por exemplo, dentro do meio corporativo, que era algo que a gente queria. Então, nós estamos conquistando isso. Só que o que a gente pensa? Em dezembro, nós temos que ter show, novembro temos que ter show. Então eu tô sempre correndo atrás, eu tô sempre pensando em possibilidades de gerar negócio. Por mais que a gente tenha empresários que, desde São Paulo até outros, Mato Grosso, que trabalham com a gente, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, a gente tem que estar sempre correndo atrás. As coisas não são tão simples, nada vem de graça e nada é sorte. E o empresário do Simão tem que se virar, senão o Simão já vendeu o show. Não, eu vendo também, eu quero nem saber, eu vou vender mesmo, porque assim, ó, eu sou responsável pelo meu sucesso, entendeu? Eu não posso depender de você, só até eles, depender só do meu baterista, depender só do meu guitarrista. Cara, se um dia eles vierem a faltar, se o meu sonho é grande, eu tenho que saber que eu tenho que ser superior a isso, eu tenho que correr atrás, né? Sempre respeitando todo mundo, mas eu não posso esperar as coisas acontecer. E é isso que o Ayrton Senna fazia, né? O Ayrton Senna, enquanto os caras iam tomar um bom vinho, ele ficava com os mecânicos mexendo no carro. E o Ayrton Senna não foi pai, não conheceu a Disney, e teve mais uma coisa bem importante que eu lembro, teve 3 pontos que ele deixou de conhecer por ser tão dedicado, não teve filho, não conheceu a Disney,
tem mais uma agora que eu esqueci. E Não que plantou uma árvore, quem sabe, não escreveu um livro. Pois é, agora eu nem sei te Tá. dizer, mas ele é um cara que ele serve de inspiração por isso, porque e ele era um cara que, acima de tudo, ele respeitava muito os seus fãs. Ele era um cara que ele sabia a importância que ele tinha para nós brasileiros. Tu sabe, tu viveu isso também. O Brasil parava. O Brasil parava. Eu falo de Ayrton Senna, toda vez que eu falo de Ayrton Senna, eu me embargo a voz, porque ele era uma influência muito pesada para nós. E a sorte é que nós ganhamos a Copa depois que ele morreu, que foi logo em seguida, na Copa de 94. Porque senão, não sei, cara, porque foi muito impactante, tu sabe disso, né? Falando Ayrton Senna e dessa forma que você o retrata, me permito aqui fazer uma adendo. Estou lembrando do meu filho, do meu Jaiminho, né? Sim. O Jaime Teles Filho, que está lá em São Paulo, trabalhando com música também. Tem uma foto do Jaiminho quando modelo infantil, que ele ama aquela foto até hoje, porque é impressionante, ele era um pequenininho, era criança, bem criança, eu diria aí 4 anos, 5, e ele já tinha uma devoção pelo Senna. Olha aí. Ele não tinha entendimento, não tinha idade para saber tanto sobre o Senna, mas o Senna causava um encantamento natural, né? E ele tá com a roupinha de modelinho, né, na passarela, levando um quadro com a foto do Ayrton Senna. E até dias atrás ele me pediu, pai, resgata para mim aquela foto, tá num álbum tal lá em casa, né? Então o Ayrton Senna realmente era fora da Sim. curva. Mas voltando à música e da tua vida, Simão Wolf, grande artista, me permita só um intervalinho. Quero mandar um abraço para um outro amigo muito querido e a toda a sua grande equipe da Cotramol, a cooperativa dos caminhoneiros. Sabe que caminhoneiro adora música, né? Caminhoneiro não viaja sem música. E o Simão é uma inspiração também para vocês aí. E a Cotramol é a cooperativa que está no mercado já há décadas e é um projeto que deu certo. Primeiro porque nasceu da verdade, né? Nasceu dos caminhoneiros. Se unir, porque para pegar frete sozinho, isolado, era complicado, e aí nasceu um gigante. A Cotramol tem aí o Luiz Possamay como presidente, um dos fundadores, e vai aqui o nosso abraço a todos os cooperados, a toda a equipe administrativa, parabéns pelo grande sucesso que é pelas estradas do Brasil, os caminhões da Cotramol. Simão, Essa cadeira aqui... gostou da cadeira? Embora, né? Ou não? Essa cadeira pra mim, esse aqui é Quer meu levar brinde, embora? não. Cara do céu, tô precisando de uma cadeira. Essa aí é a Isso aqui- cadeira essa aqui- Verta Pro, olha que nome bonito, Verta Pro. Caraca. E consegue quem já sabe isso aqui? Isso aqui é lá da Tecnoserve, do nosso amigo Juliano. Ah, esse que é da Tecnocerto. Tô É. conhecendo a Juliana. Dá uma encostadinha aí. Ô, assim, Juliano, ó. Você sabia Não que vai sou um cara cochilar, hein? Cara, Juliano, tô precisando de uma cadeira dessa. Fica a dica, tá? Meu Deus, é boa mesmo, né? Delícia, né? E bonita, hein? Sentando na cadeira... Design meu, moderno, Não, fantástica. Não, fantástica a cadeira mesmo. Tive que falar. Mas Como é é isso mesmo o aí. nome da digníssima? Maria Eduarda Duda. A Duda. Duda é empresária. A Duda, na verdade, ela é empresária, mas na verdade ela é a que coordena a equipe que... Hoje nós temos uma equipe que é o financeiro, que é a Júlia, Tá. o Jeremias e a Startag, que é lá de Campos Novos, que cuida da parte financeira. E a Duda que comanda esse barco também. Oh, que legal. Ela cuida do Estamos meu falando financeiro, da mas ela tem esposa uma do loja seu- de acessórios, né? Acessórios Sim, femininos a e masculinos. esposa do Simão, que lhe deu já 2 filhos. Isso. Tá. O Quando João- quando é que essa menina entrou na tua vida? Cara, do céu. Porque você falou de Não tanta coisa existe. aí, eu fiquei, Ó, onde é que a Duda entrou? presta bem atenção no que eu vou te falar. Não tô puxando o saco pra ver se ela me libera um dinheiro a mais, já que ela é o financeiro. Ela que me libera o dinheiro, não sou eu que libero pra ela. É uma tristeza conseguir. Você não Uns tem noção. pila ali não Meu sai Deus. fácil. Eu vou te contar. Não existiria Simão Wolf, show Simão Wolf, principalmente, sem a Duda Zoda. Porque assim, ó, quando eu conheci ela, eu morava no bairro mais pobre da cidade e ela, uma menininha lá do centro, não era patricinha, porque ela sempre foi uma menina muito, muito bem prendada, muito educada pelas tias, pela mãe, pelo pai. Mas Você quer dizer ela... que era outro nível Só que social? é isso, ela tinha grana. E eu lá no bairro Aparecida, ou no bairro Integração. Qual que eu tenho orgulho, meu pai e minha mãe moram lá até hoje e eu tô lá toda semana. Só que o que aconteceu? Quando eles viram que eu comecei a dar aula de canto coral pra ela. E aí ali a gente começou uma peleia, né? Quando eu fui com tudo, muito, muito, muito cuidado, pedi pra namorar com ela, meu Deus, o pai dela queria me matar. E eu tinha 23 anos de idade e ela 14, cara. Faça a conta. O pai dela é policial civil, mano.
Meu Deus. Onde já Não, se ele viu? queria me queimar de tudo que é jeito. Então foi uma história assim muito massa, né? A gente tem quase 10 anos de diferença, estamos quase 20 anos juntos e temos o João Luiz e a Maria Antônia, que são nossos filhos, mas a Duda é um pilar muito importante, a Duda, toda a família dela, né? Foi ela que pegou meu Quando pé e é disse, que você "Tu tem ganhou? fazer a faculdade, não sei Quando o é quê." que você ganhou o velho? Cara, o velho eu ainda não ganhei, acho, mas tá mais Tá fácil. mais maduro já. Viu? Na verdade, o primeiro ponto que fez a diferença Ô, quando velho, é nasce- difícil, Não, o hein? primeiro ponto que fez a diferença com o seu José Arruda lá foi quando nasceu a Maria Antônia. O que eu ne- Segundo filho. o primeiro, a Maria A Antônia. Maria O é... João é o mais novo. Ah, tá. Quando nasceu o primeiro neto, eu já senti que ele pensou, agora eu acho que eu não posso mais Não vou me eliminar livrar esse desse cara, jovem. porque minha neta vai ficar sem pai. Literalmente falando, tá? E eu acho que ele pensou, não, acho que eu não vou mais acabar com esse cara, porque ele sempre teve muito ciúme da Duda. Eu não tiro a razão dele também, né? Porque eu fiz as coisas meio diferentes, né? Uma coisa era ela estar namorando com um piazinho de 14 anos de idade, ou depois de 20 anos de idade, né? Então foi uma situação meio atípica ali. E o segundo ponto, eu acho que hoje ele já consegue ver que o gurizinho lá da integração consegue já conseguir dar algumas coisas boas para a família. Hoje a gente já tem uma casa, a gente tem um carro bom, então a gente, né, eu acho que essa era uma preocupação dele também, que eu não tiro a razão, né? Preocupação de pai, né? Hoje eu sei o que é ser pai, é um eterno preocupado, né? Com Quero ver quando certeza. chegar a minha vez, eu não sei, vou tentar não ser igual ele, porque ele foi pesado comigo, mano. Tá. Naturalmente, o violino é um brinquedo dentro de casa também, Sim, né? os dois até brincam. As crianças se apegaram naturalmente. Sim, o João faz aula de violino, a Maria Antônia fez. O João mal sabia andar, já estava no palco com você lá com o violino. Tá direto. A gente acabou de postar mais um vídeo agora, que foi uma loucura. Ele é uma simpatia, né? Não, ele é gente Tá boa. pesando quantos quilos? O É uma bolinha. Não, né, o João agora deu uma espichada, emagrecido, tava uns 18 quilos, 20. Mas ele sempre foi uma bolinha, assim, Isso, né? A Mana também. Muito Quando fofo. Muito fofo. E a Mana também, hoje ela faz aula de piano, mas ela também já tocou violino e tal. E aí que a gente começou toda essa lida aí, né, que nos ajudou muito, teve muitas coisas que foram acontecendo, o João foi um ponto importante também, as pessoas acabam seguindo o nosso trabalho por causa do João, claro que nada comparado ao que aconteceu com a minha mãe, do vídeo que viralizou lá. Pois é, aquele vídeo da mamãe, Que todo mundo foi? acha que eu combinei e eu não Ela combinei. ligou pra você e você atendeu? Ela O ligou. que você tá fazendo com o celular no bolso durante o show? Não, eu não tava no meu bolso. Não? O que aconteceu foi o seguinte, há uns 2 anos atrás o João ficou, mais, o João vai fazer 4 anos. Ele Deixa tinha eu 1 só ano e meio. explicar isso aqui. Tem um vídeo do Simão Wolf que foi uma loucura, viralizou bonito na internet. Em pleno show, ele atendeu um telefonema da mãe dele. Isso. Agora você conta. Isso, o que aconteceu é que há uns 3 anos atrás, mais ou menos, 2 anos e meio, o João tinha ficado trancado dentro do carro, num ampzinho que a gente tem lá em casa, e não conseguiram abrir. E me ligaram e eu tava no show. E aí eu não atendi, e tiveram que fazer uns procedimentos lá, conseguiram pegar um chaveiro, abrir o carro e tal. E aí quando acabou o show, e a Duda tinha me ligado no meio do show, meu produtor não atendeu, e aí depois, na verdade atendeu e disse, ele tá no meio do show. Ela falou, não, tudo bem. Quando eu fiquei sabendo daquilo, e daí fiquei sabendo por que tinha me ligado, eu deixei bem claro para eles que nunca mais iam deixar de atender alguém da minha família se acontecesse qualquer coisa, porque eu podia ser alguma coisa grave Sim, e precisaria de mim urgente. Então, nada é mais importante do que a minha família para mim, ponto. Entendeu? Porque me desculpe quem tá assistindo, mas essa é a verdade. Assim como que eu sei que quem tá assistindo também nada é mais importante para eles do que a família deles. Sim, cada um. Aí o que aconteceu? Eu indo pro show, aí isso tá, todo mundo, o meu hold tava com o celular e sempre fica com o meu celular, às vezes fazendo algum videozinho e sempre ficando atento, sempre deixo com o meu hold ou com o produtor. Aí o que aconteceu? Naquele dia minha mãe me ligou, eu tava indo pra Caçador, num show em Caçador, que o Caíto não pôde vir fazer a palestra, tive que eu fazer um show e uma palestra, show também. E eu chegando lá, foi um evento da Uniarp. Aí eu cheguei lá, os caras estavam tudo desanimados, porque o Caíto não ia conseguir chegar, e fiz uma serenata pros caras, e por isso que eu acredito em Deus. Não era pra ter acontecido aquele show. Aquele show não era pra ter saído. Tinha dado tudo errado, o show não era pra ter acontecido, tinha dado problema, não sabiam quem ia pagar o show, e eu falei, qual coisa eu vou de parceiro, vamos dar um jeito. Resumindo, deu tudo certo, fizemos o show. E minha mãe tinha me ligado, só que não tinha dado área. Ali naquela região é muito ruim de ensinar mesmo. Eu falei, mãe, me liga depois. E o meu show era pra começar umas 8h30, 9 horas, acabou começando às 7. E a minha mãe ligou no meio do show e o hold atendeu e ele me mostrou lá do fundo assim, ó, que tava com a minha mãe. E eu no meio do show, isso não aparece no vídeo, mas eu fiz assim, espere. E quando eu tava acabando, ele já sacou, ele veio e trouxe o celular. Eu pensei, mas eu vou fazer isso. Mas atendi sem maldade nenhuma, atendi a mãe pra meio que não sacanear, mas dizer, mãe, tu tá me ligando, olha onde é que eu tô. E aí foi a hora que eu falei, ó, tô aqui no meio de um show. E aí eu falei aquilo, e depois umas 3 músicas, eu peguei e falei, olha galera,
se for parar para analisar, você veja que é importante isso, né? Quantas vezes a gente para atender, né, a mãe da gente. E aí eu falei, né, que para galera saber que nunca deixa de atender sua mãe, porque é o pilar da família, que é a questão mais importante dentro de uma família é a mãe. E todo mundo sabe, isso é o pilar. Faltou a mãe, lascou. E, cara, e no outro dia minha mãe convidando eu pra comer cuca de chocolate na casa dela. E no outro dia a gente foi lá, comeu a cuca e aí a gente acabou fazendo um vídeo editado, um CapCut mesmo. E o vídeo passou de 30 milhões de acessos só no meu Instagram. Só no meu Instagram. Então passou de 100 milhões disparado, porque teve deputados que postaram, o Gotinho, acho que é lá, da Record, vários. Bom, teve Xuxa que viu o vídeo, andou compartilhando nos stories, não sei o quê. Teve uma Coisa galera. foi longe. Aí depois disso, Luciano Huck começou a atender o filho no meio do show, virou uma febre, todo mundo começou a Olha atender. só. E então, assim, e esse vídeo foi um divisor de águas. Como porque... se você já não devesse nada pra sua mãe, né? Agora deve mais essa. Não, aí lascou, né? Mas pra Aí- mãe a gente nunca deve, né? A gente sempre Isso, tem isso. crédito. Não, e querendo ou não, a mãe, na inocência dela, fez algo espetacular, porque daí nossos seguidores aumentaram e tudo. E só que daí as pessoas viam o vídeo da mãe, olhavam pro lado, viram um show do Vilino. E viram que era um show impactante. Então acabaram começando a seguir, porque viram que não era só um acaso aquele vídeo, né? Que tinha outras coisas boas também, não era só o vídeo da mãe, né? Quando eu perguntei há pouco se é você no show, talvez eu não tenha sido tão claro. Você leva as suas verdades nas suas palavras, nos seus movimentos, na sua musicalidade? É como eu falei, eu imagino que eu seja um cara iluminado, porque eu não escrevo, eu não... Como você não sei como você consegue fazer isso aí também, né? Você parece que tá tudo num teleprompter. Eu só tenho a minha colinha aqui. E é uma cola, e a de minha cola é o meu propósito. setlist. Exatamente, é De o que eu tenho. Eu tenho um propósito. setlist que tá escrito lá, antes do Rei Leão, fale alguma coisa. Aí eu vou lá antes do Rei Leão, por exemplo, que a gente tá fazendo que tá sendo um impacto gigante com o E aí a inspiração vem. por isso que eu digo, eu sempre rezo antes do show, eu acho que Deus me dá a oportunidade de fazer talvez a diferença. Por exemplo, no Rei Leão, eu falo muito sobre perdão, sobre superar talvez a perda do ente querido, que muitas pessoas sofrem pro resto da vida até morrer porque perderam alguém querido, ou porque o Teles foi lá e o Teles não me agradeceu de tal coisa, por exemplo, tô dando um exemplo, só eu vou ficar o Guarda. resto da vida, tenho ódio e raiva do Teles, o Teles nem lembra mais de você. Um exemplo, né? Então a gente tem que cultuar essa parte do perdão. E aí, por exemplo, entra o tema do Rei Leão, cantado no começo pelo baterista, que é espetacular, pelo Raí. Depois entra a banda inteira, depois entra a vocalista, daí tem flauta transversa. Então, Além de tudo aquilo, Raí ainda canta. não, e ele canta muito. Você acha que não viu ele cantar ao vivo, né? Raí. Não me vi. Eu acho que você não chegou a ver ele cantar ao Mas vivo. quero ver, né? Não, Porque eu sou bicho. fã do Raí, né? Não, bicho. Não tem como não ser. Um excelente de um baterista também, né? Debaixo daquela cabeleira tem um ser humano. Não, bicho, tem uma pessoa lá atrás. E é isso aí. Então a gente tá todo dia tentando plantar e tentando fazer as coisas acontecer, e por isso que talvez as coisas estão acontecendo. Tá, e o show do Simão Wolf tá no Brasil. Nós temos. Por que a gente não faz tanto show, por exemplo, no Nordeste, até São Paulo? Temos algumas agendas agora para Mato Grosso e tal, por causa da logística, né? Porque o que acontece hoje, para você fazer um show, por exemplo, no Ceará, você demora 4, 5 dias para você fazer logística que tem que ser avião. Avião. Se você vai para o Mato Grosso, mesmo que você vá de busão, por exemplo, agora a gente está alinhando algumas agendas em Cuiabá e Campo Grande. Dá para ir, beleza, mas tu fica 3, 4 dias na estrada. Campo Grande é 3 dias na estrada, Cuiabá, 4 dias, 1.300 quilômetros e 1.800 quilômetros. Não tem o que fazer. Então a gente vai de busão, porque daí você acaba perdendo muito tempo em aérea, né? Só que o ponto-chave é qual? Você não pode tirar a equipe 3 dias de casa e pagar um cachê. 4 dias de casa e pagar um cachê, porque os caras, alguns, nem todos trabalham só comigo, né? Então, por exemplo, a gente não pode judiar da galera, então acaba influenciando em tudo isso. E aí, você pega, por exemplo, as agendas, muitas vezes as pessoas querem um show de Natal, porque o nosso show ele é para festa do município, ele é um show para qualquer momento, não é só natalino, essa era a nossa principal dor no começo, né? E aí o que acontece? Porque começou, caracterizou, rotulou que era show natalino. E daí você pega o Natal, por exemplo, vamos fazer um show Natal no Ceará, por exemplo, ano passado eles queriam. Só que eu tinha, por exemplo, uma agenda muito boa de shows aqui. Dezembro, geralmente quase todo dia tem show. Aí o que acontece? Se eu fizer um show lá, eu tenho que cobrar um cachê muito alto, porque eu vou perder 4, 5 dias de shows aqui. Então, dependendo da época, também dá para fazer isso. Mas a gente tem certeza que nós vamos chegar num nível que a gente vai poder programar as turnês. E a minha ideia não é um show de 15 pessoas, a minha ideia é um show de 100, 120 pessoas na equipe. Que aí eu vou entregar um espetáculo... Então você é um empregador. Também, com certeza. Todos que trabalham comigo têm empresa, né?
Então, assim, isso também é legal, né? E quando chegar nesse nível, eu vou estar entregando um espetáculo padrão Disney, que é o que a gente já tem tentado fazer agora, mas ainda melhorado, com fogos de artifício sincronizado com o som. A luz é todo a nossa luz não tem iluminador que fica lá mexendo no botão. O cara clica e tá no time code, Tá programado. é programado. Então, essa é a ideia, é cada vez mais fazer isso melhor e cada vez mais poder fazer o quê? Ter um cachê top para quê? Eu vou lá na cozinha do meu baterista e vou dizer assim, pode trocar essa cozinha, vamos arrumar. Eu vejo alguém que está começando e vejo que tem um cara promissor, mano, vai lá e compra uma guitarra que presta, porque essa aqui é ruim. Cara, esse é o meu maior prazer. Eu não gosto de acumular dinheiro, eu gosto de ajudar as pessoas. Claro que eu quero ter a possibilidade de viajar para a Europa, eu quero ter meu carro bom, mas até por isso que a gente contratou um financeiro, porque eu sou bom demais. A hora que precisava, alguém tinha que segurar o Simão mão aberta. Mas o que mais me dá prazer na minha vida é fazer isso, sabe? Ajudar as pessoas, é poder fazer essa diferença nesse sentido também. Pois é. E eu estava aqui imaginando, como eu tive o prazer de ver você fazer o seu primeiro grande show, né? Que, segundo você, foi um divisor de águas. E foi mesmo. E já vi outros ao longo do caminho, inclusive do caminhão, né? O show ambulante na pandemia, que foi uma solução naquele momento, né? Ninguém podia sair na rua, que coisa horrorosa, né? E aí da janela se emocionavam com o Simão Wolf passando com a sua banda, com aquele visual fantástico e a sonoridade fantástica, né? E quer dizer, então, que o sonho tá só, eu diria, não tá no começo, ele tá em andamento, tem muita lenha para queimar. O começo ele é muito complicado, né? Pesado, porque até você decolar é um negócio ruim. Eu entendo que a gente já tá no ar agora, né? Mas, como eu te falei, com muita humildade, com muita tranquilidade, entendendo que ainda falta muito, né? Todo dia é uma batalha, mas eu tenho certeza que nós ainda vamos ser um dos principais shows desse país, não só pela música, não só pelo violino, não só pela guitarra, pelo baterista, não. É pelo que a gente causa nas pessoas quando elas vão. Porque não é só o show de música, isso que é importante. Quem já foi pode comentar até aqui no nosso podcast, que vai dizer, vocês vão ver as pessoas comentando. A gente tenta entregar um show que vai muito além da música propriamente dita, né? Você toma chimarrão também? Gosto, Materva, cadê? Acabou de passar a Materva aqui, agora tá Cotramol, mas a Materva produz o melhor chimarrão e tem uma coisa que eu defendo a marca Materva há mais de 20 anos. É o meu parceiro mais antigo. Olha eu não aí. tenho clientes, eu tenho parceiros. Olha aí. E o que mais me orgulha, eu conheço lá todo o processo de fabricação, da produção, né, do beneficiamento da erva mate. E o Clóvis Manha Bosco, que lidera toda a empresa lá, ele tem um princípio que vem já do pai dele, que está atuando também, que ajuda. A filha, e agora já tem neto, são 3, 4 gerações já envolvidas ali, que é de fazer que nem você falou aí, ou como você falou, que é de entregar produto de qualidade. A pessoa não pode se decepcionar quando quando abrir as cortinas do show do Simão. Também não podem se decepcionar quando abrir a embalagem de um produto que ele vai consumir, né? Que é alimento. E aí a erva nativa, né? A sinceridade do rótulo, o que está ali é porque é aquilo mesmo, né? Sim. Então a Materva tem princípios. E isso aí é aí no bico da bomba do seu chimarrão é que você vai comprovar. Então quero aqui mandar um abraço muito especial aos ervateiros em geral, que mantém essa linda tradição. A gente vê a juventude tomando chimarrão, né? A gente tinha uma preocupação que isso aí ia meio cair por terra, ia ficar só os mais idosos. Não, chimarrão é uma coisa fantástica, né? E a Materva cumpre o seu papel com galhardia, com honradez. Isso é fantástico, isso não tem dinheiro que pague. Bem, eu quero também aqui mandar um abraço lá para o meu amigo Perini, sua família, seus filhos, que são da área de saúde também, da Clínica Castelo. A Clínica Castelo existe em Joaçaba, aquele castelinho bonito que tem ali próximo, a gente fala castelinho, mas não é tão pequeno não, ali próximo da Unoesc, bem naquela curva que antecede a Unoesc, era uma quadra antes, né? E as pessoas perguntam, mas por que tem esse formato de castelo? O que tem aí dentro? Como que é isso, né? Então a gente vai trazer o Perini aqui para contar sobre iridologia. Através da íris dos nossos olhos se consegue muita informação de como, da nossa história física, emocional, de como está o nosso corpo hoje,
o que já se passou por esse corpo, é um HD interno que nós temos, os nossos olhos. Na íris do olho, Eu tô toda a ligado, nossa já teve história gente da minha fica família que já veio aí, eu sei que é fica espetacular. é Sim. fantástico. E aí nós vamos saber um pouco mais sobre isso, conversando com os Perini, aqui sobre a Clínica Castelo. E falando nisso, Simão Wolf cuida da saúde. Primeiro que você tem uma tendência de ser magro, né? Mas um magro forte, saudável, que pula no palco, um atleta. Alguns cuidados especiais ou simplesmente vivendo a vida? Não tem como. Não tem como. Porque eu sou magrão, né? Eu sou meio seco, mas eu perco, e a barriguinha, depois dos 40, eu tenho 42 anos já, né? Então ela sempre quer vir. Mas o principal de tudo o reforço muscular é indispensável. Então eu faço academia toda semana, né? E além da academia, sempre que posso, dar uma corrida, uma caminhada, assim, mas isso eu faço menos. Mas academia, porque eu vivia com dor escápula, ciático, porque eu perco mais ou menos 2 quilos por show. E isso acabava me judiando, entendeu? Porque eu acabava, pra mim, ficava, como é que eu posso dizer, muito desgastante. E depois que eu tive uma vida mais ativa na academia, nossa senhora, então, Recomenda, então. não tem como, tem que ter, não tem. Tanto é que eu saí da academia e vim pra cá, né? Não tem como não fazer. Poxa, que legal. Tá, e esse violino aí, conversa? Conversa, mas sem cachê ele não... Ah, tô brincando. Ah, meu cachê aqui é alto. É aquela história, né? Me conta a estrutura do violino, começando aqui O violino, na pelo verdade, arco. isso aqui é um arco, né? A gente chama de arco, esse madeira aqui é pau-brasil e isso aqui é crina de cavalo. É Certo? crina de cavalo mesmo, É crina de cavalo mesmo. Tem os sintéticos também, né? Mas o ideal é a crina de cavalo. Ainda nunca encontrar nada Por que... causa da aspereza dela? talvez seja a forma que você consegue grudar uma pedra chamada breu que você passa, que é para dar aderência, porque senão ele vai sair um som tipo isso aqui, ó. Não sai som. Ah. Se você não passar aquele breu, não sai esse som, né? E o violino geralmente é feito de 4 cordas, né? É um violino que foi criado, né, juntamente com os primeiros cantos dentro das igrejas, né? E a galera precisava de algum instrumento que se assemelhasse à voz humana. Por isso que ele foi criado, né? Lembra daquele tema do Poderoso Chefão? Fale baixinho. Aí quer me derrubar, né? Mas você lembrou. Mas tem um tema que eu gosto. Fale baixinho e só o céu vai nos ouvir. Mas tem um tema lindo falando Opa. vários temas que eu gosto. E quando eu tô no podcast, geralmente eu toco o mais lindo de todos. É esse aqui, ó. Que é o Perfume de Mulher. E no show, o que a galera mais curte é... Piratas. Ah, sim. Piratas do Caribe. E no show, muita imagem, muita... na verdade, É um violino muito bem acompanhado, né? A luz ela é sincronizada e o painel de LED, nesse momento aqui, ele está passando algumas temas de piratas, algumas imagens até do Piratas do Caribe. Então, todo o show em si, além da gente estar tocando, aí tem as trocas de figurino também, né? Quando a gente toca, por exemplo, o tema... Fez muito sucesso a La Casa de Papel. Sim, também, né? La Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao. Essa aí, por exemplo, a galera já entra no palco, todo mundo de máscara, eu entro de vermelho também. Inclusive, nós vamos ter um show dia 5 de setembro, vai ser o show de encerramento da turnê do Cicobi em Campos Novos. Quero te convidar, 5 de setembro, por favor, se você puder estar lá. Vamos botar e é um evento produção põe na agenda, 5/9. Isso, um evento espetacular, onde é que vão ter elfos, vai ter Piratas do Caribe lutando no palco, vai ter os espelhos, vai ter o pessoal que a gente chama de gelos, que é o pessoal que eles demoram umas 3 horas para fazer aquela maquiagem, parece um pessoal lá da neve, assim, filme tipo da Bússola de Ouro, assim, é um negócio Disney demais, e então vai ser um show muito especial, e o mais importante de tudo, a entrada é franca, você é nosso convidado para estar lá também, se alguém daqui da região quiser assistir, aproveita e vai ter Cuca da Mãe de graça e não tem cobrança de ingresso. Cuca da Mãe 40 anos se cobre Novos Campos.
cuca tamanho de graça pra todo mundo. Tamanho do Simão? Isso, 45 cucas encomendadas lá. Isso vai dar quase 3 mil pedaços de cuca lá pra galera Que poder... coisa legal. Sim, Como é que é o mais, nome mais da uma mãe? ação do Cicobi, né? Como é o nome da mãe? Marlice. Dona Marlice, um beijo pra senhora. Uma hora quero aí comer uma chimia. Mas, né? por favor, o dia que você for lá, você tem que ir lá. Cuca. O Wolf é Alemão. do pai? O Wolf é do pai. O Wolf é alemão. Por E a parte da minha mãe? mãe é Clema, né? Alemão com austríaco eu sou. Ah, então é bem Alemanha e Áustria são vizinhos, mesmo Sim. idioma. Não, Por isso, Nur Deutsch. por isso a viagem a Berlim? também. Também. Também, que era um grande sonho que eu Terra tinha. dos ancestrais. Que na verdade a gente fez uma turnê em vários países, estudando e passeando, principalmente depois do meu casamento, a gente fez meio que juntou a fome com a vontade de comer, então a gente acabou indo, eu acabei indo estudar em alguns lugares, conhecer o cenário musical e também passeando, então a gente conheceu vários países lá, Berlim era um deles, a Áustria, Holanda. Tá, e na tua França. infância era comum falar alemão também? Eu, até 5 anos de idade, quase que falava só alemão, né? Só alemão. Praticamente alemão, né? Teve dificuldade com o português porque Nossa! não era do uso. E aí saio do interior e vou para uma 7ª série no colégio particular, colégio auxiliador, imagine, cara. Meu Por amigo. exemplo, meu Ere, até hoje eu falo, vou morederi, normal. Mas hoje eu não dou mais bola, né? Sim. Mas era uma dificuldade, porque o alemão puxava muito isso, né? Sim, e isso é a realidade de muitos descendentes de alemães aqui. Se você pegar Cantando Uvas, a colonização Né, italiana... meu amigo Valdir? Valdir me contou uma história parecida. Não vou dizer o sobrenome do Valdir. Então, tem. Mas é isso daí. Eu tinha muita vergonha disso. Hoje eu acho bonito isso, porque Mas isso é a claro. cultura que tá ali. Se você vê um cara que não fala com sotaque, é meio alemão ou meio italiano, aquilo é uma coisa que já se perdeu. E quando o cara fala com esse sotaque, a gente vê muito pro oeste. É aqui, muito alemão falando. original, né? Hoje eu olho com outros olhos isso aí, né? Claro que português... bem falado, né? Importante, dependendo da que você tá, Claro. obviamente. Mas, cara, não deixa de ser uma coisa cultural. Me permita aí um pitaco, né? Nada como ter esta compreensão. Você, por exemplo, você é um orador também, você é palestrante, né? Além do Simão Wolf que toca, que encanta no palco como músico, você tem uma conversa muito sóbria, muito oportuna em cada situação. Então, você domina um português bonito à altura, né? Mas tem compreensão daquele rústico Sim, que tem sua importância cultural, histórica, étnica. claro. Fantástico isso, né? Claro. Esse é o Brasil de tantos Brasis. Se né? você pegar, você que sabe bem dessa praia, você pegar Tonico e Tinoco, você não pode cantar Tonico e Tinoco corrigindo o português dele, porque não é Tonico e Tinoco. Sérgio Reis. Fizemos a última viagem, certo? Sérgio Reis. Então, é isso aí. Sérgio Reis andou corrigindo umas, né? E aí parece que fica estranho. Por exemplo, na música Cabocla Teresa, quando fala do cavalo, né? Que o cara desceu, como que o peão das antigas chamava o cavalo? Dizia, meu macho. Meu macho no sentido de meu cavalo que se garante, né? E na música diz, né? Desci pra montanha abaixo, galopeando meu macho, que aí tem a rima, né? Sim. Macho com montanha abaixo. E aí uns falam, desci pra montanha abaixo, galopeando aquele macho. Então, assim, aí pintou o preconceito. Por quê? Porque não está situado, não tem coragem de dizer o que, ou porque não sabe do... Nada contra o Sérgio Reis. Não, mas de é forma uma alguma. Quem que não é questão fã do Serjão, tá louco? Isso, bom, né? Mas é interessantíssimo essa visão de cima, né? Sim, Que só a vida é que dá, né? exatamente. E o Simão com 42? É. Rodadinho você, né? Tô velho. Não, rodado. Velho não, você é um Vai ganhar meus garoto. pila agora porque o bicho tá pegando, tô ficando velho. Tá, como é que tá a agenda agora para esse meados, iniciando o segundo semestre, 2025? Graças a Deus a gente tem muitos eventos importantes, desde eventos aí, como eu te No falei. Cicobi foram quantos? Foram 6, a gente tem mais 7 shows para fazer, né? Temos shows aqui em julho, temos shows em agosto, temos shows em setembro, que é esse que eu estou te pedindo, que é o encerramento. Temos eventos no Centro Cultural de Chapecó, temos eventos, assim, bem importantes, como é que eu posso dizer assim, eventos que para o nosso ponto de vista é muito importante. Por exemplo, entrar em Chapecó, num evento importante, num local importante. Então, assim, a gente está conseguindo entrar naquelas cidades como, a gente sempre pensa que são cidades como Joaçaba né? Que quem consumir aquilo em Joaçaba, quem se Joaçaba leva, os outros também vão querer, né?
Então a gente está bem feliz assim de poder entrar com mais força dentro de algumas cidades assim. Uma delas é Chapecó, por exemplo. Temos agenda também já sendo programada aí para outros estados. Mas a gente está bem feliz porque o trabalho está sendo feito e Deus sabe o que faz e a nossa parte a gente está fazendo. Logo no início você foi muito feliz de novo quando lembrou do Sérgio Bucco, do Nando Spessato, O Nando. do Jaime Teles que está aqui. Nando espetacular. O Nando é um parceiraço. Não, o Nando não tem, né? Ache um cara que fale mal do Nando, não quero ver se tu consegue achar. Duvido que você acha. Eu estou me referindo a isso porque você tem muita gratidão. Família Bucco é espetacular. Aquilo que aconteceu no início da carreira, no show no teatro. Bora fazer mais um show no Teatro de Joaçaba? Que horas? Não é nem que dia, é que horas. Vamos pensar sério nisso? Não, tem que fazer, porque assim, e tem muitas pessoas que pedem, até se você que tá vendo aí, curta essa ideia, posta aqui pra gente saber se é isso aí mesmo. O que você acha? Fazer Simão Wolf no teatro com show completo. Aquele show top. Não, a gente precisa trazer, até porque a história com o teatro é muito bonita e Joaçaba, eu devo muito a Joaçaba. Eu devo muito a você, a Joaçaba, ao Léo Zílio, né? O Luciano, que sempre fizeram toda essa parte. O Léo era um cara que quando, Léo, tem que fazer um show aqui, mano, mas eu não tenho muita grana pra estrutura. Ele, tá, vamos fazer, depois a gente vê o que faz. Então ele sempre foi parceiro, né? Tenho saudade do Léo, faz tempo que eu não vejo ele agora, inclusive. Falei com ele hoje, temos compromisso aí. Por favor, se tu falar com ele, manda um abração. E eu espero que a gente esteja, assim, em breve de volta, porque nós precisamos estar dentro do Alfredo do Silva, porque é um local que para nós tem uma importância muito grande. A energia é boa. Não, e as pessoas que vêm aqui são pessoas espetaculares, não é porque eu tô aqui. E você sabe que é assim. Joaçaba sempre falou muito bem de mim e eu tenho um prazer gigante de estar aqui. Tenho muitos amigos aqui, assim como você, e espero que a gente possa estar assim em breve de volta. Tá, nós estamos indo já para o final, mas eu tenho mais uma perguntinha. Qual foi o momento assim que você olhou para você mesmo, num grande contrato, num showzão, num local que você falou, meu Deus, onde que eu tô? Como é que eu vim parar aqui? O primeiro foi no HJ Conferência, um evento em Concórdia, para 7 mil empresários, uma estrutura espetacular, que é um dos vídeos até que eu te mandei já no WhatsApp. Ah, sim, sim. O segundo, com certeza, foi a Festa do Pinhão de Lages. E em termos de contrato, o maior de todos até hoje foi o Cicobi. Cicobi. Ou seja, já tinha me comprado 11 shows numa pegada. E o Cicobi conseguiu contratar 14. E esses foram, acho que, os maiores. Mas tem muitos shows. Por exemplo, outra situação, nós passando com a carreta em cima da ponta de Floripa. Nunca tinha feito um show em Floripa e inaugurar uma loja do Comprando do Coque lá nos ingleses, por exemplo. Eu tava chorando já na beira. A carreta show cruzando a ponte. Cruzando a ponte. Tem um vídeo na internet aí, Simão Wolf Show em Florianópolis. Cara, aquilo ali foram coisas assim. Como é que foi em Balneário Camboriú? Balneário também é um desses. Nossa. Tem mais outros. Balneário é espetacular, né? Desceu para BC, voltou pra nós vai descer. Na última vez que a gente foi para Balneário, até foi o Comprando Coque que nos levou também, né? Daí eu pude conhecer ao vivo o José Coque também. Ele já me conhecia também, mas só pela internet, né? A gente conversou um pouquinho, tivemos a oportunidade de parar na casa do Luciano Hang. O Luciano Hang tá vendo a gente, que foi apoiador nos projetos de incentivos nossos também, né? Inclusive trouxe o show na rua aqui em Joaçaba, foi a Van que deu de presente. Acho que foi Dia das Mães do ano passado, alguma coisa assim, se eu não me engano. Eu acho que foi isso, sim. Foi um show aqui em Videira, inclusive que a Van nos patrocinou, e também a Festa do Pinhão, que eles também ajudaram. E aí a gente teve o Luciano Hang, por exemplo, em cima da carreta, conversando com a gente, né? Um cara que hoje é uma referência internacional no ramo dos negócios, né? Um cara que realmente é aquilo que ele posta na internet é o que ele é como pessoa, porque o cara é espetacular, ele não desceu da carreta enquanto ele não cumprimentou todo mundo, desde o cara que estava puxando o cabo, o cara que estava mexendo a caixa, o baterista, o Simão, todos. Então assim, um cara, não, ele demorou 30 minutos para atravessar a calçada, mano. Quando eles viram que ele estava vindo, ferveu. Ele é uma atração, né? Não, o bicho é uma lenda, né? O cara não tem o que falar dele. Entendeu? Claro que eu sei que algumas pessoas gostam mais, outras menos. Tem a questão política, que é o lado que ele toma parte. Então a gente respeita. A primeira coisa que a gente tem que sempre ter é respeito. A gente tem que respeitar as pessoas. Mas eu digo que o Luciano não tem como. Contra o Luciano não há argumentos. Vai falar o quê do homem, né? Já tá chegando a 200 lojas e cada loja espetacular. Aliás, o Luciano Hang não conhece o nosso Teatro de Joaçaba ainda. Pois é. Mas como ele é um empreendedor também em Joaçaba, ele está convidadíssimo e eu acho que uma forma bem legal dele conhecer o teatro em alto estilo. Era um show do Simão Wolf. Não, e a gente tem como alinhar isso, inclusive, porque o marketing, a galera do marketing, que é a Ângela e o Luiz lá da Avan, são pessoas espetaculares, são pessoas muito profissionais, inclusive eles que mexem lá
vamos mandar tantos milhões pro Neymar lá, na verdade pro Santos, né? Porque os caras não dão, né? Os caras são fera, né? O Neymar chegou no Santos, tá lá, van no Santos, né? Então os caras são muito inteligentes nesse ponto de vista de estratégia, os vídeos também do Luciano, né? O Luciano tomou a cara, hoje o garoto propaganda da van é o Luciano, né? Então ele... trabalhador, né? Não, Isso, bicho aquilo não ali dá para, trabalho, cara. aquilo é um, Aquilo desculpa a dá palavra, mas ele é um cavalo. É um não cavalo. tem aquilo lá, não tem como acompanhar um cara daquele, eu não sei como é que ele faz. É um absurdo. Meu Deus, quanta coisa eu teria ainda para conversar com esse cara incrível chamado Simão Wolff, menino da roça lá de Ipira, que está galgando seus degraus no mundo através da música com um violino. Não aquele violino tristinho, né? Não, é um violino com muita energia. Tanto é que o seu show anterior se chamava Energia. Energy Tour. Energy Tour. E eu resumiria isso. Simão Wolff é energia. É uma vibração sem tamanho, uma banda incrível, músicos maravilhosos que o acompanham, uma técnica fantástica, muita luz, muita cor, muito movimento no palco. E recomendo, não é uma propaganda comercial. Isso aqui é um amigo falando de um amigo com excesso de confiança até, porque nunca é excesso, né, falar do Simão. E eu fico muito feliz de saber o quanto você ainda sonha. Sim. Porque tem uma música chamada Alquimia, que diz: tudo que reluz pode ser ouro, duvidar é para o tolo que a esperança já perdeu. Isso. Então, Simão é um cara cheio de esperança e você passa isso para as pessoas. Você devolve muito do que você já conseguiu energeticamente. Isso é espetacular. E eu quero ter você aqui outras vezes. Tá combinado? É nóis? É nóis. Só me chamar, gritou, a gente desce o morro, não tem erro. Então agora faz o tchan, tchararan, tchan. Tchan, tchan. É nóis. Simão Wolff. Obrigado a todo mundo aí que apoia esse projeto do Teles aí e vamos embora, hein?